quem não me conhece, meu nome é Ronaldo. Tem alguém vindo pela vez hoje? Tem? Sejam bem-vindos, viu? Casa de vocês. Seja bem-vindo. Tem? Você também? Tá. Obrigado, viu? Ronaldo, né? Sou casado com a Marlene, 24 anos, vou fazer agora mês que vem, novembro, né? Graças a Deus. Estou no coração novo há 10 anos. Nessa caminhada nós já experimentamos aqui muita coisa do Senhor, mas o Senhor sempre nos dá mais. Ele sempre nos proporciona mais. E hoje, a nossa tarefinha como moção da semana era família, e é família. Vamos voltar para a palavra do Senhor, que nos trouxesse o dinamismo da palavra família. E lá na equipe de serviço aconteceu terça-feira, nós rezávamos, Deus deu 4 palavras, e na oração Deus deu mais 5 durante a semana. Eu pensei, misericórdia. A viúva que foi pedir pela filha, lembrava de família. Senhor, até os cachorrinhos merecem as sobras. Para misericórdia. Aí veio depois rezando, já saí dizendo, a filha de Jairo. A mãe não acreditava, por que você trouxe ele aqui? Ela já morreu. Jesus falou para todo mundo, sai, todo mundo. Só fica os 2 e os 3 discípulos. Talita cumi, levanta-te. A menina abre os olhos. Eu fui estudando, e a palavra foi acrescentando. Eu disse, Senhor, se for para falar desse estudo, eu vou ficar até meia-noite, 4 da manhã. Então vamos resumir. E o Senhor afirmou uma palavra, para 3 palavras de empoderamento. E as 3 palavras eram as mesmas palavras. Eu fiquei doido. Falei, gente, né? Jesus está me apertando. Jesus está falando assim, aprofunda mais. Mas então tá bom, mas o senhor precisa. Para que esse tema ele alcance a profundidade do seio da igreja, que é a família, que é a constituição de uma história. Aí eu fui na primeira palavra que saiu lá, do centurião, soldado romano. Aquele homem que teve uma fé impactante. Só que nas 3 palavras há 3 divergências. Na primeira, em Mateus, é ele próprio que chega até Jesus. Senhor, meu servo está doente. Em Lucas, não é ele. Em Lucas, são anciões e depois amigos que chegam até Jesus. E é a mesma mensagem. O nosso Senhor pediu que viesse até ti, Jesus. É a ti, Jesus. E falasse que o filho era em João. É da informação que eu estou orgulhado aqui. O servo, ele gosta muito do nosso Senhor, está doente. E ele merece que ele seja curado. Por que ele merecia? Se aquele homem, um opressor romano, que oprimia os judeus, merecia. Aí eu fui aprofundar a palavra. Ele era um homem bom, que gostava do povo judeu, construiu até uma sinagoga. Aí Jesus se convidou para o dele. E no meio do caminho, veio os amigos e disse, Senhor, ele pediu para te dizer que ele não é digno de que entreis na sua morada. Porque se Jesus entrasse lá, Jesus seria considerado impuro. Um judeu não entrava na casa de um romano, de um gentio. E Jesus não estava nem aí para isso. Ele sentou lá na casa de Mateus, Levi, depois se tornou-se a plenitude desse homem que anunciou o evangelho de Mateus. Mas Jesus viu que a fé daquele homem era impactante. Como na primeira citação que eu disse para vocês, que é de Mateus, onde esse homem pessoalmente. Então nós temos aqui 2 fragmentos. Quando eu me aproximo de Jesus e mostro para ele realmente quem eu sou, aquilo que eu estou pedindo para a minha casa, para a minha família,
que é família para nós? Primeiro é o seio, de onde nós saímos. Segundo é a fraternidade em comunhão, como nós estamos aqui hoje. Mas todos têm que percalço na vida, os degraus que têm que galgar. Todos têm que saber aonde ir e como pedir. Aquele homem pediu a cura para o seu servo, em Lucas e em Mateus. Em João, ele pediu a cura para o filho. Então, é a mesma passagem, só com distinções diferentes. Porque cada evangelista vivia o propósito de anúncio dentro da sua comunidade. E como é esse anúncio hoje para nós aqui, nessa comunidade de fé, que fala sobre família, família que sofre, família que luta, família que se desentende, família que não se compreende. Hoje de manhã eu acordei, nós fomos procurados. E a pessoa falou assim: há um tempo atrás eu fui num grupo de oração, e lá o Senhor colocava no meu coração que eu deveria perdoar o meu pai. E ela estava aqui em branco. E foi, pediu perdão para o meu pai. Só que hoje ela chegou para nós uma história. E na fração das primeiras palavras ela disse: estou tão feliz. Porque eu pensei que o meu pedido de perdão, ele ia entender. Deixa eu falar mentira. Estou falando isso porque eu tenho verdade da pessoa hoje. Uma pessoa de extrema confiança, nossa, lá de casa, e ela me possibilitou quando eu conversava com ela. Eu falava dessa fração, dessa busca de Jesus por alguém de uma casa que acredita que ele pode transformar, e a sua palavra será a última e derradeira na vida de uma família que cura o próprio através de si, através do seu olhar, que transforma o coração, que busca ansiosamente um contato verdadeiro com Jesus. Mas essa pessoa, ela me disse: estou extremamente feliz. Só chorava. Eu não tive palavras, simplesmente com a perna nós abraçamos. Tem momentos que você não consegue falar. Seu abraço, querido, pode te ajudar. Vem cá. Nós abraçamos, acolhemos, mas as palavras foram poucas. Porque ela experimentou aqui algo que naquele dia ela tinha esperança. Eu dizia para ela: não deixe essa esperança morrer. E eu falava para ela: Santa Mônica, a qual nós celebramos essa semana, ela, antes de Santo Agostinho se converter, o marido passou por uma conversão também de tempo de oração dela. Então não é assim. A libertação não é assim. O milagre não é assim. É no tempo do Senhor, com a última palavra dele. Porque nas três frações desses três evangelhos, tanto Marcos, Lucas e João, no finalzinho disse Jesus: vai, a tua fé me impactou. A fé de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe, de um filho, quando expressa verdadeiramente um sentido de cura, de libertação, impacta o coração de Jesus. Jesus, então, quer dizer, se eu rezar, vai. Jesus foi um homem e é um homem. Ele sentiu na carne a dor da traição, do julgamento, ele sentiu angústia. Então, quando Jesus olha para você, olha para mim, e as minhas lágrimas dizem aquilo que eu estou vivendo, estou passando, o coração de Jesus é impactado. Por quê? Nós, naquele momento, como centurião, dizemos a ele: eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Todo domingo, todo dia que nós nos propusemos ou nos colocamos a caminho da Santa Missa, antes de receber Jesus, nós somos levados a dizer isso para Ele. Estamos vivendo realmente isso para Ele e com Ele. A nossa família está vivendo isso. Eu estou proporcionando à minha casa essa cura que vem do Senhor. Eu estou proporcionando ao meu pai, à minha mãe, ao meu filho, essa cura
orvalho dentro do coração, faça perguntas, e perguntas que não têm explicação. Perguntas de questionamentos, embora reconhecendo Jesus na Santa Eucaristia, muitas vezes no momento de dor nós questionamos o Senhor. Nós somos falhos. E eu convido você a pegar a sua palavra lá no Evangelho de Lucas, que foi para mim o que mais mexeu comigo. Por quê? Lucas é o evangelista que fala olhando para os gentios. Lucas é aquele que anuncia Jesus para os gentios. E quem eram os gentios? Aqueles que não conheciam Jesus e precisavam conhecer Jesus. Paulo foi um exemplo exímio dessa palavra anunciada aos gentios. Mas Lucas, como médico que é considerado, traz a nós uma palavra hoje extremamente coerente, completa, diferente de João e de Mateus, para que nós possamos nos mergulhar nessa palavra e entender por que a família é tão importante e por que a família é tão atacada. Tão atacada. E os ataques não são de hoje, são das primícias, porque Adão e Eva pecaram, foram atacados pela mentira. Temos que começar uma faxina dentro da nossa casa. Primeiro, mentira. Segundo, distanciamento. Terceiro, individualismo. Eu respondo pela minha casa, você responde pela sua. Em comunidade nós podemos por uma totalidade de igreja, mas nem sempre nós conseguimos ajudar. Nós tentamos, mas o que acontece? Temos limitações. E essas limitações, elas têm que ser entendidas também na fração do Evangelho. Vou repetir e frisar. Primeiro, em Mateus, quem fala é o próprio soldado romano. Em Lucas, nós vamos ver que são os amigos que vão até Jesus. Em terceiro, é o próprio funcionário real que vai até Jesus. Então nós temos circunstâncias para ir até Jesus. Basta você querer, basta a sua casa querer e fechar as brechas. Fechar as brechas. O individualismo é tão grande na nossa casa, tão grande na nossa casa. Sexta-feira eu estava em um encontro de casais, não tem nada a ver com a renovação carismática, eu fui convidado a ir numa cidade fora, onde nós tocávamos uma questão. Faz tempo que falei assim, em uma mesa de almoço comigo, qual que foi o domingo que não tinha o celular na mesa? Você fala, não. Individualismo. Eu creio que até na mesa de almoço nós estamos mandando mensagem para quem está do nosso lado. Individualismo não contava, não um amparo do Senhor, não uma fraternidade. Que você sua palavra não pode pegar, porque o coração não pode ficar sem uma mesma palavra. Já falei demais. Que é a palavra que não liberta, a palavra que traz entendimento. Sou simplesmente mas a palavra edifica. E lá em Lucas 7, 1, 10. Lucas 7, 1, 10. Lucas 7, 1, 10. Diz assim: depois que concluiu todas essas palavras, dirigiu-se ao povo. Jesus entrou em Cafarnaum, a mesma cidade das 3 passagens. Havia um centurião, em Lucas centurião, em João um funcionário real, que tinha um servo nas 2, em João filho, a quem estimava muito e que estava mal, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, mandou-lhe alguns anciãos dos judeus para pedir que viesse curar o seu servo. Quando chegaram a Jesus, recomendaram com insistência: ele merece que faça esse favor, porque ama o nosso
o seguia e disse: eu vos digo, não encontrei tanta fé em Israel nosso povo, que tinha sido enviado, voltou-se para casa e encontraram o servo perfeito em saúde. Palavra da salvação. Em João diz que aquele homem conversou com Jesus. Jesus disse a ele para ir. Ele chegou lá e perguntou: que hora que meu filho ficou curado? A 7ª. Ele teve a conclusão que naquele mesmo momento, um dia atrás, ele conversava com Jesus. Aqui tem duas situações. Por que será que esse homem foi até Jesus? Primeiro, ele deve ter visto Jesus curar, ele deve ter visto Jesus expulsar demônios, e ele sentiu amor, ele sentiu vida, ele sentiu esperança. Na série de Joseph, falei certo? Joseph escolhido, tem essa fração, ela nos mostra esse lado. E esse centurião, ele é o Gaius. Lá mostra que Gaius sempre estava, agora estou entrando no tema de filme, gente, é uma realidade muito bem trabalhada, mas dentro da verdade, é muita ficção. Gaius sempre estava onde Jesus estava, e a pessoa foi muito ligada com aquilo. E nessa cena, Gaius vai para Jesus, se ajoelha perto dele, no filme, maravilhosa. Fala disso tudo. Os discípulos, Pedrão falou assim: o que o senhor está fazendo aqui? Vamos expulsar ele, Jesus. Baixa o pai, baixa o pai. Ouviu tudo. E esse homem volta para casa. Chega lá, vê o filho, né? O filho mesmo, que era o filho, segundo João ali, o Evangelho de João, curado. Aí ele começa a olhar para as paredes, aí tinha lá Baal, ele foi pegando, jogando tudo fora, só deixou as velas acesas. Como a família encontra Jesus e vive a autoridade, porque ele sabia que na autoridade da palavra de Jesus de onde estava poderia curar o seu filho, o seu servo lá longe. Nós estamos querendo tanto de Jesus, mas não acreditamos na autoridade de Jesus. Jesus disse a aqueles homens: se disser a essa mulher, sai daí e plante-se aqui, ela vai sair dali e plantar-se aqui. A nossa casa, a nossa família está acreditando na autoridade de Jesus. O que a nossa família está precisando hoje? Principalmente hoje, perdão, nós somos assolados no íntimo da nossa casa pela falta de perdão. E não acreditar na autoridade de Jesus nos leva a sofrer ainda muito mais essa busca incessante de um conforto familiar que muitas vezes é ferido. E ferido por quê? Pela vaidade, pela intriga dentro da sua própria casa, pelos questionamentos levantados. E qual é a postura que aquele homem adota? De reconhecimento. Gente, era um romano, uma cultura totalmente diferente da judaica. Os judeus não acreditavam em Jesus, não queriam Jesus. Por que aquele homem tão diferente aceitou Jesus? Porque ele viu em Jesus algo que ele não viu no mundo, nem na força do Império Romano, de seu imperador. Que o amor, ele assola o coração ferido, ele assola uma alma chagada, ele cura e leva a pessoa a interiorizar-se em si mesmo, no nome de Jesus, e viver uma plenitude de amor. Todo o ensinamento de Jesus, toda a vida de Jesus é pautada pela palavra amor. E essa salvação não é para os judeus somente. Na palavra que diz
muitos judeus não conseguiriam alcançar a salvação, porque negaram a Cristo, renunciaram a Cristo. Essa história eu contei. Essa pessoa que se procurou hoje, um membro da família está renunciando ao Cristo em si. Quantas vezes nós renunciamos o Cristo dentro da nossa casa, não aceitando as atitudes de um pai, as correções de um pai, de uma mãe, a falta de abraço de um pai, a falta de entendimento de uma mãe? Quantos casais se estão adiando? Quantos casais indo para o presbitério fazer umas juras ali, dizendo: se der certo, a gente continua, se der, a gente larga. Gente, eu trago comigo casamento, eu vou dar maconha. Há uma marca pro resto da vida. Uma vez casado para sempre. Nós temos que ter essa visão da autoridade de Jesus, ter a mesma postura daquele homem, daquele soldado, que reconheceu a fé, reconheceu quem Jesus era. Ele traz consigo que não é digno. Quem aqui é digno? Levante a mão. Ninguém realmente é digno, não. Mas eu falo para você, Jesus veio para você que não é digno, para mim que não sou digno. Ele já disse na palavra: o sal não precisa de remédio. Agora, se na nossa casa tem um paralítico de coração, um cabeça dura, se tem um teimoso, é para esse que Jesus veio. Eu disse numa pregação muito atrás, aqui, o casal está rezando errado, o pai está rezando errado, a mãe está rezando errado, os filhos também rezando. Os filhos também rezando. Ai, Senhor, me dá paciência para entender meu filho. Ai, Senhor, me dá paciência para entender meu marido. Ai, Senhor, me dá paciência para entender minha esposa. Aí vai estar trabalhando. Aí o negócio vai apertar. Está pedindo errado. Pede paciência para você ver o que vai acontecer. Deixa eu botar a porta. Você aprender a ter paciência. Então vira a chave. Vira a chave como o Senhor falou: Senhor, cura o meu servo. Senhor, cura o meu esposo, cura a minha esposa, cura o meu filho. Abrir a chave é outra. O acesso ao coração de Jesus é outro. Ele vai se compadecer. Agora vai pedir para você ter paciência. Pede paz, né? Jesus, me dá paz, me dá paz. Ele não há guerra na sua casa. Aí você vê aquela guerra e fala assim: Jesus, me dá paz de novo. Ele não é guerra. Senhor, me ajuda a vencer essa guerra. Me ensina e me dá as armas necessárias para vencer essa guerra. Aqui, ó. Faz um terço mesmo para pedir coisa que você não consegue entender na sua vida. Reza o terço. Reza como esse homem rezou. E se está apertado na tua casa, fala para ele: Senhor, não somos dignos de que entreis em nenhuma morada, mas diz uma palavra e todos nós seremos salvos. E essa oração se tornou para nós uma profissão de fé. Quando vamos à missa, repetindo aquilo que eu disse no início. A palavra com autoridade. Jesus teve essa palavra: vá. Em Israel não vi tamanha fé igual a sua. Nossa! Feche teus olhos um pouquinho. Feche teus olhos um pouquinho. Ser pai, ser mãe, o que você traz hoje pedido para Jesus? Será que a sua fé está tão forte como daquele homem que conhecia a autoridade para pedir a Jesus a cura do servo ou do filho? E você agora pode fazer um pedido para Jesus na intimidade do seu coração.
em Minas Gerais, eu não vi tamanha fé igual esse povo que está nessa assembleia hoje. Eu vou te conceder aquilo que você pede, mas porque você foi no fundo do meu coração, no átrio do meu coração, e me pediu. Eu vou te conceder. Se é isso mesmo que você necessita, e talvez você está pedindo até errado, como eu te disse. Agora, o pedido de paciência, de paz. Aquele homem, aquele centurião, era um homem impuro. A palavra diz: eu não sou digno de quem fez a minha morada. Mas Jesus, se dando por nós no madeiro da cruz e por nossas famílias, porque Jesus vem ser o novo Adão, Maria, a nova Eva dos tempos jubilares da revelação de Cristo em nosso meio, vem nos trazer ao íntimo, ao desejo do Pai, de comunhão com Ele, de relação. Como você está pedindo para o Senhor melhorar a situação da relação na sua casa, com teu filho, com teu pai, com teu sogro, com a tua nora? Como você está olhando para essa pessoa que vive e convive com você? Você está amando ou você está deixando a vida levar? Águas sujas e perigosas que podem nos intoxicar. A palavra do Senhor hoje aos nossos ouvidos, em Lucas, Mateus e João, traz para nós um homem que teve fé profunda. Qual é a paralisia que está assolando a tua casa hoje? Qual é a dificuldade que está assolando o teu lar hoje? Qual é o sofrimento que se levanta na tua casa hoje? Eu tenho certeza, alegrias também se levantam, mas são tão rápidas que nós nem sabemos como chega nem quando vai. Depois dela, só fica para nós a esperança de vencer as tribulações que se levantaram. Dificuldade financeira, solidão dentro de uma casa com 4, 5 pessoas. A cura depende do seu sim, da sua postura de querer ser curado, de curar. Eu disse que o dia que eu disse para Jesus, eu não aguento mais, ele falou assim: opa, escutei. Porque enquanto eu renegava ele e me afastava, a minha casa, desculpa do termo, eu estava fazendo ela no inferno, maltratando a Marlene, com palavras, com gestos, sem ajudá-la a lavar uma louça, tendo ela como uma empregada. Mas ali temos amigos também que foram. Segura na mão para quem está ao teu lado aí. Tem uns amigos que podem te ajudar, mas deixa ser ajudado. Deixa, não dificulta as coisas não, para Jesus não, não é para mim não, é para Jesus. Porque nós somos a própria barreira que impede a graça de adentrar em nossa casa. Que maravilha ver o Evangelho sendo narrado de 3 maneiras diferentes, distintas entre si, mas com uma nova esperança que pode alavancar o nosso coração. Eu vim aqui hoje, eu pedi
Em nome de Jesus. Que ao me deitar, eu consiga descansar. Eu sei que vou ter tribulação e problemas, mas eu quero olhar como aquele soldado que foi elogiado por Jesus. Não vi tamanha fé em Israel, do povo que meu pai escolheu para ser o povo da promessa, o povo que meu pai amou e deu a Abraão uma aliança, que a sua descendência seria maior que as estrelas, que a areia do mar. Uma história que traz para nós uma nova aliança. Agora, em Jesus Cristo, Filho de Deus, Cordeiro imolado, sacrificado pelos nossos pecados e para nos lavar e nos libertar das amarras do inimigo. A salvação é para você, meu irmão, minha irmã. A salvação é para a tua casa. Seja em qual circunstância de vida você apresente hoje para o Senhor. Isso é saudade. Saudade de quem já se foi. E você olha ainda naquele canto e sente o cheiro daquele bairro. Você não tem mais, daquela mãe. Mas se você tem ainda entendendo de amar, de perdoar e buscar o perdão, dê o perdão, peça perdão, assuma. Eu não sou digno, Senhor, mas basta uma palavra sua. Empodere-se desta realidade para a tua casa. Saia daqui hoje com a cabeça erguida. Saia daqui hoje com os olhos vislumbrados, ter visto a glória do Senhor como uma luz que sai daqui dessa igreja e atinge os quatro cantos da sua casa. Se você não crer assim, não vai acontecer. Porque se está difícil lá, depende de você que está aqui buscando como Santa Mãe da buscou e nos deu um presente através de anos e anos de oração, 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 que é Santo Agostinho, doutor e mestre da igreja, que em nome de Jesus selou para toda uma eternidade ensinamentos que edificam e que santificam o povo de Deus. Você não está só, mas deixa de ser cabeça dura. Assume as tuas fragilidades, assume os teus erros, assume e fala para Jesus: eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma única palavra e serei salvo. O que a tua casa hoje precisa? Em uma única palavra que você diga para Jesus, para que ela seja salva, a tua família seja edificada. A vocês jovens que pensam em ter família, não se iludam com o mundo. Não se iludam com o mundo. Vai pregar que vocês podem tudo. Mentira, vocês não podem tudo. A você que é casado, cuidado. Cuidado com a arvinha lá no meio da praça, onde Jesus está falando para você: não fala, não morda. Cuidado. Para você, pai, que está aqui, para você não perder teu filho, cuidado, ama teu filho, mostre amor. Eu falava numa ministração que eu trabalhava sobre morte, sobre a falta
é na intimidade com o Senhor que todos nós vamos ser íntimos. É na intimidade com o Senhor que Ele se revelará a nós, revelará o seu coração. É no silêncio que vai falar por mim, que Ele nos acolherá em seu coração. Família, todo mundo aqui está em família hoje, embora possa estar com um amigo, com o outro, é família. Você não veio de chocadeira, não, você veio de uma mãe, de um pai. Assume. Eu vou repetir, deixa de ser cabeça dura, saudade do Padre Mateus, cabeça de tudo. Assume e fecha os olhos e diz assim: Senhor, solta a voz, povo. Senhor, eu não sou digno, mas basta uma palavra para que eu possa ser salvar a minha casa, salvar a minha família. Basta uma palavra para que a libertação aconteça. Mas, dentro disso tudo, tem uma palavrinha: intimidade. Porque Gaius, esse soldado romano, embora os judeus o condenassem e eles se eram maus, Gaius virou a chave. E Lucas fala: Senhor, ele merece. A salvação veio para você do Oriente e do Ocidente, da Coabe ao alto do Cruzeiro. Veio para todos nós. E ele, em sua fé, teve o quê? Intimidade. De pedir não aquilo que ele não precisava. Ele precisava de algo específico, de uma cura, uma libertação. É assim. Está doendo, meu irmão? Você veio para cá hoje com um problema? Desculpa te falar, amanhã tem mais uns 2, 3 para vencer. Se você não tratar os seus problemas e ajudar a tua família, ajudar-se a si mesmo, você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Não se inspire quem está aqui à frente falando, não. Não se inspire. Porque se amanhã eu cair, eu espero que algum de vocês me ajude a levantar. Eu sou fraco, eu sou pecador. Sexta-feira eu estava doido para confessar, desorientado. Eu fui às 2 horas para o pai de Deus para as 3, coitado. Foi almoçar quase 10 dias. Eu fiquei lá na fila, aí quando o telefone da loja tocou, aí eu saí correndo para a loja. Mas quinta-feira, vai ser um pouquinho de cuidado, uma corrida da casa. 3h40 eu voltei. A moça que tinha entrado no funcionário lá, estava precisando, ela estava saindo daquela hora, ela tem um irmão lá. Eu falei assim: vou conversar lá. Voltei para a hora, o telefone vibrou de novo. Eu falei assim: meu Deus do céu, preciso conversar. Preciso da misericórdia do Senhor. Voltei com isso para cima, quando estava lá. Aí de repente ele mandou lá de dentro do salão: vou atender mais ninguém, só a moça aqui. Eu disse: e agora? Aí cheguei na porta e disse: pai, só eu. É o senhor não? É eu. Então espera aí, deixa eu ver se está sendo isso. A gente tem que persistir. Persistir para a cura, para a libertação. Sem contexto. Mas ele tem que reconhecer Jesus. O Senhor me cura, Senhor. O Senhor não liberta a minha casa. Não depende de não, depende do seu querer e a legitimidade. Nós vamos transitar que nós tenhamos como Gaius, aquele servo que foi curado pelo pedido dele a Jesus, pela fé dele em Jesus, pela posição que ele tomou-se de ser indigno, mas acreditar que a misericórdia do Senhor teria alcançado aquele que estava longe. E se amanhã o Senhor te mostrar um milagre, que você hoje
Não